Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui professor Odoni, que é a aula número 12 de Matemática Básica, com a segunda parte da radiciação. Não está inscrito no canal ainda? Mas se inscreva agora, ative o sininho, dá um like, faça um comentário. Matemática, química, física, tudo aqui, né? E comentários sobre educação, de como a gente deve estudar, tem muita coisa legal aqui, tá bom? E esse assunto radiciação, ele é importante para tudo, né? Vestibular, Enem, faculdade, colégio, né? Concurso, muito importante. Então vamos lá para essa segunda parte? Vamos lá! Muito bem, vamos começar nossa aula de hoje falando de uma relação entre o índice e o radicando. O índice N e o radicando A, que eu coloquei aí. Olha só, se o nosso índice N ele for um número par, pode ter certeza que o nosso radicando A não pode ser negativo. Ah, professor, não pode ser negativo? Não pode ser negativo. Ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, o sinal negativo é proibido para o nosso radicando. Não pode ser negativo. Tá certo? Muito, muito cuidado. Professor, e se o N, o nosso índice N, ele for ímpar? Bom, se o nosso índice N for ímpar, está liberado. Tá? O nosso radicando ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Ele pode ser qualquer um. Agora, o índice tem que ser ímpar. Então, só um pouquinho, professor. Vou ter que começar a cuidar o índice, a relação do índice com o radicando, exatamente o que eu estou dizendo. Vai ter que cuidar a relação do índice com o radicando. Professor, mas eu não entendo por que não pode ser negativo se o índice ali é par. Bom, vamos fazer um testezinho para a gente mostrar isso. Qual seria a raiz quadrada de 25? Vocês vão dizer, professor, essa é fácil. Quadrado perfeito, tá? 5 vezes 5, 25. Então, tá dentro, né? Raiz quadrada de 25 é 5. Porque eu sei, professor, que se eu pegar 5 vezes 5, vai dar 25, é ou não é? Pois é, 5 ao quadrado é 25. Beleza, agora olha só. Se nós tivermos raiz quadrada de menos 25, olha o cuidado que a gente tem que ter. Bom, nós temos aqui ó, um índice que é par. Vocês vão dizer, eu acho que vai dar confusão, professor. Por quê? Porque estou vendo que o nosso radicando é negativo. Eu digo, verdade, estamos com um problema aí. Qual é o número real que, multiplicado por ele mesmo, fornece um número negativo? Vocês vão dizer, eu estou achando que não tem, professor. Então, vamos dar uma olhada. A gente já viu que 5 vezes 5 é 25. Agora, se eu pegar menos 5 vezes menos 5? Pelas regras de sinais que a gente já estudou lá, menos com menos dá mais, né? Então, qual é o resultado? O resultado também é 25. Vocês vão dizer, professor, não tem número real que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 25. Exatamente. Por isso, não existe uma raiz real para o nossa raiz quadrada aí de menos 25. Para a nossa situação, para o nosso teste, tá? Não temos a raiz. Então, ó, sai correndo. Não há raiz dentro dos números reais. Ou seja, não há um número real que multiplicado por ele mesmo vai fornecer o menos 25. Aliás, não há nenhum número real que multiplicado por ele mesmo forneça um número negativo. Então, muito cuidado com isso. Professor, e se a raiz fosse raiz quarta ou raiz sexta, teríamos o mesmo problema? Exatamente, teríamos o mesmo problema, tá? Se nós pegarmos raízes de índice par, o radicando não pode ser um número negativo. Tem que ser um número positivo ou zero, né? Claro. Bom, olha só essa situação. Raiz cúbica de 27. Vamos dizer, essa aí é barbada, porque 27 é um cubo perfeito, né, professor? Porque se a gente pegar 3 vezes 3 vezes 3, nós vamos ter o quê? 27, é ou não é verdade? Então, uma raiz cúbica de 3, de 27 é 3. Beleza, né? Feito. Agora, olha só, raiz cúbica de menos 27. Vamos dizer, epa. Será que tem, professor? Olha bem, ó, o nosso índice aqui é um índice ímpar. Concorda comigo? Índice ímpar. Aqui, o nosso radicando negativo. Pode? Claro que pode. Quer ver? Ó? Existe algum número real que multiplicar 3 vezes por ele mesmo dê número negativo? Ó, vamos ver. Ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Bom, vamos fazer primeiro menos 3 vezes menos 3 ali? Vamos fazer o primeiro. Ó. Menos 3 vezes menos 3 vai dar quanto? Mais 9. Concordam comigo? Mais 9, porque negativo com negativo dá positivo. Certo?
Até coloquei esse sinal ali para vocês enxergarem bem. E ainda eu vou multiplicar por um menos 3 que sobrou lá, né? Então, ó, mais 9 vezes menos 3, mais com menos dá menos 27. Vocês vão dizer, ei, professor, existe um número dentro dos reais que multiplicar 3 vezes por ele mesmo dê um número negativo. Eu digo, é isso aí, por esse motivo. Quando o nosso índice é ímpar, pode ser 3, pode ser 5, nós vamos ter a possibilidade de ter raiz. Então, qual é a raiz cúbica de menos 27? Menos 3. Viram só? Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de menos 27, menos 3. Pessoal, para a gente treinar um pouquinho isso aí, vamos fazer mais uns testezinhos, tá? E que também envolvem assuntinhos da aula passada. Né? Vamos cruzar essas informações. Vamos lá? Olha só, nós vamos começar com esse testezinho que é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Vocês vão dizer, só um pouquinho, professor. A primeira coisa que eu vou olhar é que nós temos um índice par. Portanto, obrigatoriamente, o nosso radicando tem que ser positivo. Eu digo, é verdade. Mas é, né? Qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Concordam comigo? Se eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, isso vai ser o quê? Menos 5 vezes menos 5. Vocês vão dizer, professor, menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. Então, é como se eu fizesse aqui, ó, raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é quanto? Quadrado perfeito, né? Tranquilo. É 5 mesmo, tá? Agora, muito cuidado com algumas situações, tá? Porque às vezes a pessoa quer ir rápido, quer simplificar e pá, dá uma errada. Por exemplo, olha só, pega a situação, ó, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, tá? E faz assim, ó. Ah, professor, eu simplifiquei aqui, ó, cortei o índice com a potência, tá? E obtive o resultado, e o resultado para mim deu menos 5. Pessoal, não existe uma raiz negativa para quando eu tenho um índice par. Então, isso aqui está totalmente errado, totalmente errado. Vamos lá eliminar isso aqui, tá certo? Então, não simplifica daquele jeito que não vai dar, tá? Agora, olha outra situação também que ocorre, né? Chega uma situação lá que é apresentada para vocês um testezinho assim, ó. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Vocês vão dizer, não é a mesma coisa, professor? Cuidado, o parênteses é extremamente importante aí. Isso aqui é como se fosse a raiz quadrada de menos 5 vezes 5. Professor, isso vai dar raiz quadrada de menos 25. Eu digo, perfeito, tá? Tem algum número real que multiplicado por ele mesmo vai dar um número negativo? Vocês vão dizer, não. Então, não há raízes para o nosso amigão aí. Raiz quadrada de menos 25. Nós não temos raízes dentro dos números reais. Tá certo? Muito cuidado com isso. Agora, veja bem, ó, essa situação que apareceu agora não tem parênteses, mas veja o índice. O índice é ímpar. Índice 3. Raiz cúbica de menos 5 ao cubo. Então, nesse caso, tu pode fazer tranquilamente isso aqui, ó. Simplifica e o resultado é menos 5, tá? Ó, ficou tranquila, essa aí ficou tranquila, né? Então cuidado, hein? Muito cuidado, observar bem o índice. Vamos fazer mais uns testezinhos sobre esse assunto, envolvendo também assuntos da aula passada, tá bom? Vamos lá? Olha só esse teste. Raiz quadrada de 5 menos raiz de 3 ao quadrado. Bom, vocês vão dizer, bom, primeira coisa, professor, eu já observei que a raiz é par e que, então, obrigatoriamente, para nós termos raízes reais, nós vamos ter o quê? Que o nosso radicando ali seja um número positivo. Vocês vão dizer, e né, professor, porque qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Eu digo, então, dessa estamos livres. Mas temos que ver um outro detalhe ainda. Qual é o detalhe que a gente tem que ver? Se o número 5 menos raiz de 3, ele é positivo ou negativo. Por que eu tenho que ver isso, professor? Olha só, lembra, eu vou circular lá, ó, que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo do próprio número. Ah, é verdade. Isso vimos na aula passada. E se aquele número for positivo, a raiz é o próprio número. Se o número for negativo, a raiz é menos o número.
Ah, então eu tenho que ver se é positivo ou negativo mesmo. Sim. Olha só. Agora, nosso problema me parece que se situa na raiz de 3, é ou não é? Agora, a raiz de 3. Como é que eu faço para descobrir qual é o valor da raiz de 3? Bom, tu pode ter uma ideia do valor, tá? Mas depois eu vou acabar dando o valor da raiz de 3, porque ela é bastante importante para nós. Agora, olha só. Vamos pegar o número 3, tá? Qual é o quadrado perfeito menor do que 3? É o 1. Qual é o quadrado perfeito que é maior do que 3? É o 4. Por quê? Porque se eu tirar a raiz de 1, vai dar 1. E se eu tirar a raiz de 4, vai dar 2. Então, eu posso ter certeza absoluta que a raiz de 3 está num intervalo entre 1 e 2. Ou seja, pode ser 1,5, 1,6, 1,7, entendeu? Vai estar nesse intervalo aí. Bom, eu já vou avisar vocês, tá, que raiz de 3 é 1,7. É bom que a gente saiba disso, tá? Então, sabendo que é 1,7, tu poderia fazer o cálculo lá, 5 menos 1,7. Aí tu vai dizer, esse resultado vai dar um resultado positivo, professor, porque 5 menos 1,7 vai dar 3,3. E se o resultado é positivo, a gente já acertou a questão. Por quê? Qual é a resposta da questão? Tá? É o próprio B. Quem é o B? É o 5 menos raiz de 3, ou seja, a raiz vai ser 5 menos o raiz de 3 aí. Tá? Tá aí a resposta da nossa questão. Então, era importante que a gente soubesse se o resultado do que está dentro do parênteses, do que está sendo elevado ao quadrado, é positivo ou negativo. Foi o que a gente acabou descobrindo aí. Vamos fazer mais um desse tipo. É só esse teste. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 15 ao quadrado. Bom, primeira verificação que eu tenho que ter é, sendo o índice par, e no caso aí é 2, nós vamos ter que ter um radicando positivo. E ele é positivo, porque é um número elevado ao quadrado. E qualquer número elevado ao quadrado dá um resultado positivo. Então está tudo ok. Primeira parte, ó, tranquilo. Só olhei e já verifiquei. Segunda parte, o que eu tenho que verificar? Neste caso, eu tenho que verificar se o 3 menos raiz de 15 ele vai ser um número positivo ou negativo. Vocês vão dizer, é verdade, tá? Muito bem. Se for um número positivo, a raiz, o resultado aí, vai ser 3 menos raiz de 15. Professor, se for um número negativo, aí vai ser menos, abre parênteses, 3 menos raiz de 15, ou seja, o número oposto, tá? Professor, e como eu olho isso? Porque o que eu tenho que verificar, me parece aí, é a raiz de 15. Eu não sei a raiz de 15. Professor, eu tenho que saber de cor a raiz de 15? Não. Tá? Olha só, raiz de 15. Lembra do 15. Qual é o quadrado perfeito menor que 15? 9. Qual é o quadrado perfeito maior que 15? 16. Agora, presta atenção. Ó. Se eu tirar a raiz de 9 e tirar a raiz de 16, eu vou ter raiz de 9, 3, e raiz de 16 eu vou ter 4. Então, eu vou garantir para vocês que a raiz de 15 é um número que está no intervalo entre 3 e 4. Ou seja, é um número que é maior que 3 e menor que 4. Agora, presta bem atenção. Tá? 3 menos raiz de 15. Concordo que raiz de 15 é um número que é maior que 3. Tá? Então, esse resultado aqui, ele é um número maior que 3 e, claro, ele é menor que 4. Ficou no intervalo entre 3 e 4, não é verdade? Então, ele vai ser 3,1, 3,2, 3,3 e tem um sinal negativo na frente. Então, vocês concordam comigo que esse resultado, ele é negativo? Esse resultado, ele é negativo, tá? Portanto, se ele é negativo, a raiz de resposta vai ser o oposto. E o número oposto, que é menos ele, né? É simplesmente pegar menos 3 menos raiz de 15. Vocês vão dizer, professor, agora é só inverter os sinais de quem está dentro do parênteses. Perfeito, né? Então, é mais 3, vai ficar quanto? Menos 3. É menos 15, vai ficar mais raiz de 15. Eu falei mais 15, né? É raiz de 15. Mais raiz de 15. Tá, eu vou escrever agora, tá? Invertidinho, botar o positivo na frente, vai ficar mais bonitinho, né, gente? Ó, então, vai ser raiz de 15 menos 3. E isso vai ser o resultado lá. Então, o resultado, a nossa raiz, tá, daquele teste, vai ser raiz de 15 menos 3. Beleza? Entenderam a ideia? Muito bem. Vamos agora ver as
propriedades da radiciação. Vamos começar a olhar elas? Então vamos lá. Olha só, vamos começar a ver as propriedades da radiciação. Bem importantes, né? Hoje vamos ver a propriedade número 1, na aula seguinte vamos ver as restantes propriedades. Agora olha só, o que diz a propriedade número 1? Ela diz o seguinte, ó, que nós tivermos que tirar uma raiz n de uma multiplicação de dois números, isso vai ser igual à multiplicação das raízes desses números. Então, dizer, professor, tá? Faz um testezinho e aplica essa propriedade para a gente ver como funciona. Exato, vamos fazer isso agora. Olha só, raiz cúbica de 54. Vocês vão dizer, professor, mas nem tem dois números multiplicados aí? Pois é. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a fatoração do 54 para poder tirar essa raiz do 54, raiz cúbica do 54. Vamos fatorar o 54? Não assistiu a aula de fatoração ainda? Vai lá e olha, tá? Depois volta para cá. Olha só. Número primo, primeiro que eu vou pegar aqui é o 2, né? 54 é número par, dá para dividir por 2, dá 27. E 27 é ímpar, não posso dividir por 2, passo para o próximo número primo, que é 3. 27 divide por 3 dá 9, dá 9 também é divisível por 3, 9 por 3 dá 3, 3 divide por 3 também, vai dar 1, beleza, encerrou minha fatoração. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que 54 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, correto? Ou seja, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, esse 3 pode ser colocado aí ao cubo, né? Então vai ser 2 vezes 3 ao cubo. Professor, então eu posso dizer que a minha raiz d cúbica de 54, ela vai ser raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo. Seria isso? Exato. E aí eu tenho uma multiplicação, e aí eu posso aplicar a propriedade. Isso vai ser exatamente igual a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Vocês vão dizer, professor, mas só um pouquinho, raiz cúbica de 3 ao cubo eu posso simplificar. Perfeito. Mas raiz cúbica de 2 eu não tenho. Não dá um número inteiro, não temos um cubo, né? Exato. Né? Nós vamos ter um número aí decimal. Eu digo, então faz o seguinte, ó, mantém esse raiz cúbica de 2 e escreve assim, ó, 3 raiz cúbica de 2. Pronto. Essa é a resposta que nós queríamos. Tá certo? Pô, legal, né? Apliquei essa propriedade da radiciação aí com raiz cúbica de 54. Lembra que nós temos que fatorar. Eu cheguei até a comentar na aula passada, né, que eu ia falar de fatoração aqui, né? Agora, olha só essa situação que nós temos na sequência, tá? Raiz quadrada de 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. 4 vezes x ao quadrado. Professor, essa aqui, tranquilo, tá? Isso aqui vai ser o quê, ó? Raiz quadrada de 4x ao quadrado vai ser a raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado. Bom, raiz quadrada de 4 é quanto, gente? Raiz quadrada de 4 é 2, não é? E raiz quadrada de x ao quadrado? Professor, raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Muito bem, perfeito. Então, qual é o resultado aí? O resultado vai ser 2 vezes o módulo de x. Tá certo? Muito bem. Tá? Outro que quiser deixar raiz quadrada de x ao quadrado, pode deixar também. Tá? Mas não esquece, é módulo de x, que pode ser, nesse caso aqui, x ou menos x. Tá? Professor, eu poderia colocar assim, ó, 2x e menos 2x como resposta, já que temos as duas possibilidades? Sim, poderia ser colocado também, tá? 2x e menos 2x. Beleza? Entendeu a ideia? Vamos fazer mais uns testes envolvendo essa propriedade? Vamos lá? Olha só, a gente verificou no início do nosso curso de radiciação que a radiciação é como se fosse uma potência de expoente fracionário. Então, coloquei lá, ó, vou dar uma circulada, tá? A fração, tá? O numerador m e o denominador n. Agora, imaginem só que apareça um teste assim, ó, 4 na 3 meios. Pô, professor, como eu resolvo isso? Primeira coisa, observa bem quem é o denominador. Porque o denominador é que vai dar origem ao índice da raiz. Então, você vai desenhar a raiz agora, e que raiz é?
Ah, professor, é uma raiz quadrada. Tá? Muito bem. Raiz quadrada de 4 e o numerador vai ser a potência aí. Tá? Então, 4 ao cubo. Mas, gente, o que seria o 4 ao cubo? Professor, 4 ao cubo, eu já vou dizer para ti. 4 ao cubo seria 4 ao quadrado vezes 4. É verdade, não é? Ó, 4 ao cubo não é isso aqui, ó? 4 vezes 4 vezes 4. Eu não posso dizer que é 4 ao quadrado vezes 4? Posso. E aí eu posso aplicar a propriedade que a gente viu agora há pouco. Na verdade, então, raiz de 4 ao cubo seria raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 4. Então, 4 na 3 meios seria a raiz quadrada de 4 ao quadrado. Isso aqui é fácil, professor. Só simplificar aqui vai dar 4. E qual é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vocês vão ter o quê? Ah, que situação legal, né? Vai dar 8. Então, 4 na 3 meios é a mesma coisa que 8. Legal, né? Vamos fazer mais um testezinho envolvendo isso? Vamos? Pessoal, imagine que nós temos 4 na menos 3 meios. Vamos dizer, professor, um expoente negativo. Como a gente faz isso? Não esquece que se o expoente é negativo, nós vamos pegar um número inverso. Então, 4 na menos 3 meios, eu faço a inversão. Vai ficar 1 sobre 4 na 3 meios. E 4 na 3 meios a gente calculou agora há pouquinho. Deu 8, é na verdade. Então, vai ser 1 oitavo. Cuidado, hein? Lembra sempre, ó, se eu tenho 10 na menos 1, o que é isso? É 1 sobre 10. Tá? Se eu tenho 10 na menos 5, tá? Eu vou pegar o inverso, 1 por 10 na 5. Muito cuidado, tá? Então, a gente pode ter uma situação de expoente fracionário e negativo. Vamos fazer mais alguns testes envolvendo a propriedade número 1 ainda? Olha só, lembra da raiz de 20 que apareceu na primeira aula e que eu ensinei a achar o intervalo em que ficaria a raiz de 20, pegando pelos quadrados perfeitos? Pois é, agora chegou a hora da gente dar uma olhada melhor usando a fatoração. Vamos lá? Então, 20, vamos fatorar o 20. 20 par, posso dividir por 2, vai dar 10. Número par, posso dividir por 2, vai dar 5. Opa. 5, vou pegar um outro primo 5, tá? 5 divide por 5 vai dar 1, terminou minha fatoração, ou seja, o 20 é a mesma coisa que escrever o quê? 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5. Então, nós teríamos o que ali? A raiz quadrada de 20 seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Ou, professor, posso aplicar a propriedade número 1. Né? É verdade. Isso vai ser exatamente igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Então, a gente pode dizer o quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, né? Então, a gente dá uma simplificada ali, ó. Vamos lá, ó, simplificar em vermelhinho ali. Tá, né? E simplifica ali e vai ficar o quê? 2 vezes raiz quadrada de 5. A gente pode deixar assim a resposta. Bom, a gente pode também, gente, fazer um pouquinho mais rápido. No momento que tu fez a fatoração e tu verificou que é uma raiz quadrada, a cada 2 números que se repetem aqui, tu tira ele para fora da raiz, tá? Pode ver, ó, o número 2 ficou para fora da raiz, ó, tá? Porque ele se repetiu 2 vezes, não é? Certo? Cada número que se repete 2 vezes, tu vai tirando para fora da raiz. Vamos fazer mais um para a gente entender melhor esse assunto aí. Tá bom? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Olha só, nesse caso eu tenho uma raiz cúbica de 675. Como é que eu faço? Começa fatorando, né? Então, vamos lá. 675. Vamos fatorar. E por 2 não dá, professor. Por 2 não dá porque é número ímpar. Então, vamos por 3. Tá? Se eu fizer por 3, vai dar quanto? 225. Dá por 3? Dá por 3 ainda, né? Dá 75. 75 vezes 3, 225. Dá por 3 ainda? Dá por 3 ainda. 25, né? 25 vezes 3, 75. Ó, tá dando, ó. Agora já não dá mais por 3, né? E, professor, vai mandar por 5. Tá? O próximo número primo, 5. Tá? Então, só um pouquinho. 25 divide por 5 dá 5. E 5 divide por 5 dá 1 e terminei minha fatoração. O que você observa? Que o 3 ele se repete 3 vezes e o 5 se repete 2 vezes. Como nós temos uma raiz cúbica,
Cada 3 vezes que o número se repete, ele sai da raiz. Então, o que vai acontecer? O número 3 conseguiu sair da raiz. Esse número 3 aqui, ó, que se repetiu 3 vezes, tá? Eu posso tirar ele da raiz. Então, eu vou botar onde ele? Botar ele lá fora da raiz. E isso vai multiplicar o quê? Multiplicar o 5 que não conseguiu sair, porque apareceu só 2 vezes. Então, vai ficar a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Tá certo? Então, essa seria a nossa resposta. Professor, e se eu aplicar as propriedades, eu vou ter o mesmo resultado? Exato. Às vezes o caminho é mais longo, mas o aprendizado é mais interessante. Então, vamos fazer pelo caminho mais longo, tá? O que é a raiz cúbica de 675? Ah, professor, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Eu digo, perfeito, é isso aí. E aí eu posso aplicar a propriedade que a gente viu agora há pouco, né? Nós temos uma multiplicação de 2 números, nós podemos separar essas raízes cúbicas aí. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Vocês vão dizer, olha aí que legal, porque eu posso simplificar o índice com o expoente, então eu vou ter o quê? 3 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não deu o mesmo resultado? Deu, né? Pois é. Pode fazer um caminho, pode fazer outro caminho. O que não pode fazer é deixar de dar a resposta. Tá certo? Se veio até aqui, por favor, ó, já dá um like, faça um comentário e ative o sininho para receber mais aulas. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.